Morreu agora à tarde o jovem de 17 anos que bateu de bicicleta em uma moto na Avenida Dom Pedro, aqui em Ribeirão Preto. O acidente aconteceu na segunda-feira à noite. A nossa equipe da Record TV acompanhou tudo isso ao vivo e hoje a família do ciclista, do João Alexandre Zanetti, falou com a nossa equipe antes do óbito, gente. É uma coisa muito triste que aconteceu. A gente tem uma reportagem para vocês. Vai lá, solta no ar aí. Na porta do hospital, Fernanda estava muito preocupada com o estado de saúde do filho. Nós temos que aguardar 72 horas, né, para ter um respaldo da cirurgia, de como foi, porque ele teve um sério traumatismo craniano, uma fratura de bacia, uma hemorragia interna, onde teve que fazer um corte na barriga dele para ser estancada essa hemorragia, e fraturas expostas pelas pernas. Nessa imagem, João Alexandre, de 17 anos, recebia atendimento dentro de uma ambulância do SAMU. Ele sofreu ferimentos graves após um acidente com uma motocicleta numa avenida movimentada de Ribeirão Preto. Nossa equipe mostrou ao vivo o trabalho dos socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O homem que estava caído no meio da avenida era o motociclista Leonardo Marinho Bianchi, de 24 anos. As duas vítimas sofreram ferimentos graves. A bicicleta ficou completamente destruída. Agora veja como o acidente aconteceu. A câmera de segurança mostra o momento em que a bicicleta sai de trás do ônibus. O ciclista cruza a avenida, passa por um carro preto e acaba atingindo a moto. Com o impacto, os dois são arremessados e caem no chão. Fernanda estava assistindo a Record TV e viu o acidente mostrado ao vivo. Sem saber que era o filho, mandou um áudio para ele. O filho só me responde com ok, que eu estava assistindo o jornal agora, vi um do acidente na Dom Pedro. Se tiver tudo bem com você, só manda um joinha para sua mãe, pelo amor de Deus. A Ludmila Osório entrou ao vivo noticiando o acidente. E coração de mãe... Não erra. Não erra. E eu mandei uma mensagem para ele e a partir desse momento ele não me respondeu mais. Segundo a mãe, o quadro de saúde de João Alexandre era grave. Já chegou entubado e era muito sangramento, eles não descobriram onde era o sangramento, fizeram primeiro o trauma, crânio, depois não estancava e ele recebendo bolsas de sangue, foram mais de 5 bolsas de sangue, depois acharam o sangramento interno dentro da barriga. O adolescente chegou a passar por uma cirurgia. Mesmo com a morte do filho, Fernanda pretende continuar a campanha para a doação de sangue, para ajudar outras pessoas que precisam. Aqui é uma mãe, não estou falando só para as mães, mas eu estou falando para a população em geral, que doar sangue, gente, doar sangue é vida. Pensa que é o teu sangue correndo nas veias de outra pessoa que você salvou. Você salvou uma pessoa doando o seu sangue. Isso é muito importante. É nobre o que essa mulher falou, né, gente? Eu vou voltar com um comentário aqui, mas vamos só atualizar toda essa história. E eu tenho umas observações aí sobre esse acidente que você acabou de assistir e, infelizmente, dessa notícia da morte desse garoto aí de bicicleta. Mas e o rapaz da moto, né? O garoto de bicicleta de 17 anos, mas tem o rapaz da moto. A Lud está comigo aí, vamos já atualizar com a nossa repórter Ludmila Osório, porque você está na frente aí do hospital, acompanhou todo esse trabalho, aliás, sempre com muita competência, né, o Lud? Você chegou lá, conseguiu acompanhar todo o resgate, viu que a situação era bem delicada. Por todo o conhecimento que você tem pelo jornalismo, você já tinha percebido que a situação não era fácil. E nós ficamos em cima dessa história e hoje você atualiza aí mais um pouco do que aconteceu de todo esse acidente. Vamos lá. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, para a gente atualizar o estado de saúde do motociclista, a Santa Casa informou que Leonardo Bianchi, o motociclista, ele segue internado na Santa Casa em estado grave. Disse que ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas no rosto, que ele está sendo acompanhado o tempo todo e fazendo alguns exames. A gente acompanhou esse caso de perto e viu aí na reportagem o drama da mãe, né, o Pagliani, que durante todos esses dias, desde o momento do acidente, a preocupação com o filho, que tinha só 17 anos,
e ela esteve no hospital, acompanhou o filho no hospital, estava hoje no hospital, falou com a nossa equipe do estado de saúde, da preocupação dela, do pedido de doação de sangue, e logo depois essa mãe recebeu a notícia da morte do filho, um menino novo, um adolescente de só 17 anos. Você falava do local do acidente. Nós estávamos na delegacia quando recebemos a informação desse acidente na Avenida Dom Pedro. A nossa equipe seguiu para lá. Quando chegamos, o motociclista recebia atendimento ainda no chão, ali na Avenida Dom Pedro. Médicos do SAMU e também a equipe do GRAU, a equipe de resgate do GRAU, prestaram todo o atendimento ali ao motociclista que estava no chão e também ao ciclista que estava dentro da ambulância do SAMU. Até então, quando a nossa equipe chegou, tinham poucas informações, a gente nem sabia de fato quem estava ali no meio da avenida, quem estava na ambulância, e depois as informações foram chegando de que o ciclista estaria na ambulância recebendo atendimento e o motociclista no chão, até porque o capacete estava do lado dele. Então foi prestado todo o atendimento ali, Dr. Elvio do SAMU, Dr. Carlos do GRAU, os enfermeiros também correram ali contra o tempo para salvar a vida dessas duas pessoas. Eles foram entubados ali no local, o jovem de 23 anos e o adolescente de 17 anos. Então ali já demonstrava que a situação era muito grave. Por conta dos ferimentos, a gente acabou presenciando o atendimento ali, os médicos, os enfermeiros usaram oxigênio e correram ali contra o tempo para socorrer essas duas vítimas. O motociclista foi levado para a Santa Casa e o ciclista para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. E hoje à tarde, infelizmente, veio a notícia da morte desse ciclista. Então agora a gente torce pela recuperação, né, desse motociclista que continua internado em estado grave. E fala também da família, né, a mãe, desse sofrimento da mãe, que ela ajude a se recuperar desse trauma, com certeza, a morte do filho, um menino novo que tinha uma vida pela frente, tinha só 17 anos. E a gente vê aí nesse acidente, né, Pagliani, a violência do trânsito, né? Com certeza a gente vem acompanhando todos os dias e esse é mais um acidente com morte, a gente que está acompanhando aí no dia a dia esses acidentes graves. Então a polícia sempre orienta que o motorista, o ciclista, o motociclista tenha atenção no trânsito. Nesse caso aí a câmera de segurança registrou quando o ônibus passa, o ciclista ainda tenta cruzar, talvez não tenha percebido e acabou atingindo a moto de frente. Então foi uma pancada violenta, a bicicleta ficou completamente destruída, a gente viu lá no local e infelizmente a mãe ainda tentou, né? Ela, como ela disse, passou pela cabeça dela, o coração de mãe apontou para ela que poderia ser o filho, ela mandou a mensagem e a notícia foi confirmada depois e agora hoje essa notícia triste dessa morte desse menino de apenas 17 anos, Pagliani. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu estou pensando aqui, né? Primeiro eu vou elogiar a atitude da mãe. Mãe tem sexto sentido, não adianta. Ela viu na TV, na nossa Record, e imediatamente bateu aquele instinto de mãe. Mãe não se engana, gente. Aí passou a mensagem. O filho não respondeu, né? E aí ela já pensou o pior. Você vê que depois ela veio com a nossa reportagem né, coração de mãe, sangue é vida, você precisa doar e tal. E ela faz um apelo não só para o filho dela, mas tantas pessoas que sofrem às vezes acidente que precisam desse recurso tão importante que muitas vezes fica escasso, né? Então, olha a atitude de nobreza dessa mulher, de forte que essa mulher é, ainda mais sabendo que no próximo domingo é Dia das Mães, né? Essas mulheres elas são um ícone de uma sociedade por ter uma fortaleza dentro delas fora do comum, né? Porque ela vai passar o Dia das Mães sem o filho dela. E mesmo assim, ó, estava lá batalhando. E outra coisa, o que o filho dela fez? Gente, não dá pra gente saber. Todo mundo vai falar, mas ele pegou a rabeira. Tá, então assim, ó, pode ser que ele tenha pego mesmo, pela velocidade e tal, mas assim, por mais que a mãe oriente, por mais que o pai oriente, você como pessoa mais velha vai falar isso pro seu filho. Olha, não faz assim, que é perigoso, que é coisa errada e tal. Mas no fundo, os adolescentes sempre, de uma forma ou de outra, acaba, né, desafiando um pouco. Nunca vai acontecer isso, Trez, achando que nunca vai acontecer com eles. E aí você vê, num trajeto normal que ele devia fazer com frequência, ele pegou um embalo e na cabeça dele ele ia cruzar Dom Pedro ali numa boa, para poder embalar.
Me diz uma coisa, quem nunca fez isso na vida? Quando você é adolescente, você nunca fez nenhuma besteira na vida que você podia ter acabado com a sua vida? Todo mundo fez isso, gente. Eu fiz, eu lembro de umas que eu olho para trás hoje e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu não morri? Né? E todo mundo fez isso, sabe por quê? Porque faz parte da nossa vida. A gente aprende assim. Só que, infelizmente, tem vezes que não vai dar certo. Né? Acontece coisas desse tipo que você vê. Então, quando a gente mostra um acidente assim, não é para ficar falando, que o garoto morreu, porque isso. É para a gente alertar os pais e os jovens que estão assistindo a gente, que assim, é passível sim de acontecer um acidente grave e você não voltar mais para sua casa. Então, esse alerta a gente tem que dar. Olha aí, ó. Ele está numa velocidade que parece que ele solta, não dá para a gente afirmar, mas dá a entender que ele pode ter pego essa rabeira desse ônibus e aí ele solta porque a velocidade faz com que ele vá lá. Mas tudo bem, vai fazer alguma diferença agora? Não vai, não vai, a vida do garoto não volta mais. Mas eu tenho certeza absoluta, pelo que eu já vi, pelo pouco que eu vi dessa mãe, que ela deve todo dia virar para ele e falar, olha, cuidado com essa bicicleta, toma cuidado no trânsito, né? Sabe aquela coisa? Mãe faz isso. Só que aí tem aquela coisa do adolescente de sempre desafiar, né? Infelizmente, gente, meus sentimentos a essa mãe, mas que sirva de exemplo, né, para tudo isso que a gente está mostrando. E agora a recuperação desse rapaz de moto também.